Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo módulo do nosso seminário Mediunidade Consciente. Nós vamos retomar alguns conceitos que abordamos no nosso primeiro módulo e eu sempre peço licença para dar os meus exemplos. Digo que eles são fundamentais porque a maioria das nossas didáticas é embasada em exemplos próprios, naquilo que nós vivenciamos, seja nas nossas vidas pessoais, nós, os trabalhadores, os professores, os coordenadores, dirigentes de trabalho, os espíritos também, e são didáticas que também são observadas através dos exemplos de colegas e parceiros no campo do mediunismo. Então a gente fala daquilo que a gente viveu e daquilo que a gente observa de fato na nossa realidade, aquilo que a gente experiencia através do outro de modo observacional, assim deve ser, não é o telefone sem fio, fulano me disse, portanto é, não, ou a gente fala daquilo que a gente vivenciou na pele, nos nossos terrenos de ação, ou como observadores no terreno de ação, presencialmente, se possível, do outro. Eu fiquei observando aqui da minha janela. Eu moro em São Paulo e nós estamos atuando aqui de São Paulo desde muitos anos, mas olhando a atual configuração do meu bairro, pelo menos até onde o meu olhar alcança, numa visão 180 graus. E o quanto os prédios têm sido construídos numa velocidade assustadora aqui no meu entorno. Essa realidade se faz muito presente em São Paulo, nessa grande capital, assim como em outras capitais, principalmente no movimento pós-pandemia, confinamento da pandemia. E nós, então, vimos os prédios sendo erguidos numa velocidade assustadora. Para vocês terem uma ideia, no bairro onde eu estou, nos 10 quarteirões que me envolvem aqui, frente, trás, direita, esquerda, nós temos pelo menos 20 edifícios sendo construídos. 20 edifícios de no mínimo 10 andares. E se a gente vai um pouquinho para além desses 10 quarteirões, em qualquer região, em qualquer direção da cidade, em todos os bairros, nós podemos observar esses prédios sendo levantados, essas construções de edifícios que tomam lugar das casas, antigas casas de bairros. Enfim, o que eu quero dizer é que cada vez mais nós teremos forçosamente que conviver com uma quantidade maior de pessoas. Isso já nos causa grandíssimos problemas. Problemas de convivência, obviamente, no trânsito, as vias sendo afetadas, os caminhões que trazem os materiais para a construção. Então, desvio de rotas, de vias, o barulho desses caminhões, dos equipamentos para preparo de cimento, dos guindastes, enfim, tudo aquilo que vocês conhecem e que acontecem, pelo menos aqui, 24 horas por dia. Ou seja, nós não temos mais sossego sonoro, mais sossego na circulação, que já é difícil em uma grande capital, mas de acordo com o nosso estudo mediunidade, falando sobre convivência social, a mediunidade ela se desenvolve principalmente, ela evolui principalmente na nossa convivência com o outro, na rua. Nós estamos em um movimento de superpopulacionamento das cidades, pelo menos das grandes capitais, por uma questão de ambição financeira e por especulações diversas.
Se nós fizermos uma conta básica, a partir da característica desses edifícios, pelo menos aqui em São Paulo agora, as empreiteiras estão vendendo prédios com apartamentos que têm no máximo 30 metros quadrados. De 20 a 30, no máximo 35, estourando 35 metros quadrados. Nós vemos então uma superpopulação sendo obrigada a conviver em um edifício de modo ostensivo, um convívio ostensivo. Então nós temos caixotes com pessoas, uma ambiência onde por base 150 apartamentos são erguidos. Eu estou aqui na sintonia psíquica com o Leonel, que está me ajudando vai me ajudar aqui a relatar o que acontece nesses ambientes, se for o propósito também para a gente, mas vamos lá. Então, as pessoas convivendo umas ao lado das outras, um apartamento de 30 metros quadrados, logo após o outro, como se os ambientes fossem, como a gente tem a divisão de quartos, né, nas nossas casas ou apartamentos, é assim. Então, um quarto é um apartamento, outro é outro apartamento, e as pessoas, a despeito das experiências feitas com ratos colocados no mesmo ambiente, estão começando a se matar de modo mais rápido. Então, nós vemos uma grande população voltando a ocupar espaços estreitos, um acúmulo de gente vivendo junto, um acúmulo de pessoas diferentes, com níveis de consciência diferentes, e a gente vai ter que se suportar porque cada um com o seu jeitão quer fazer valer as suas regras, né? As regras que tem para si como as melhores de autoconvívio e convívio social. Isso é muito subjetivo. Então nós vemos um número cada vez mais alarmante de brigas entre pessoas que moram no mesmo edifício. Nós vemos síndicos, zeladores, as administrações, as empresas que administram, se for o caso, estes condomínios, não dando conta de apaziguar e equilibrar aquilo que advém das relações pessoais das pessoas que não sabem conviver. E aí nós chegamos numa realidade de boletins de ocorrência, segundo o Leonel aqui, sendo realizados nas delegacias aos milhares diariamente, pelo menos no Brasil, porque as pessoas estão se ofendendo, se agredindo. E isso pra gente, dentro do nosso tema aqui, diz muito. Nós vamos relembrar que somos 9 bilhões de encarnados, somos 54 bilhões de desencarnados convivendo juntos aqui, nos influenciando mutuamente. Cada vez mais somos obrigados a conviver de maneira próxima com o outro, quer eu goste disso ou não, a depender da minha condição financeira para escolher onde posso morar. E digo para vocês, obviamente, que as melhores condições seriam as de não termos que ter uma proximidade muito grande de pessoas, pelo menos no nosso entorno, né? Lógico que essa é uma irrealidade, a gente não pode achar que todo mundo tem condições de viver à distância de outras pessoas, o que energeticamente, psiquicamente seria ideal. Nós estamos aqui vivendo de acordo com as nossas possibilidades, pelo menos a maioria de nós, e a maioria de nós diz respeito a 95% da população mundial. Mas como é que a gente se influencia? Tudo isso para dizer como é que a gente se influencia, como é que a gente consegue dividir aquilo que é meu daquilo que é do meu vizinho, que está a 2 metros se a gente atravessar a parede da minha realidade, e que é um ser humano completamente diferente a título de valores morais, de princípios, de conceitos completamente discrepantes dos nossos.
E isso vale para a gente também. A gente diminui só o outro, mas muitas vezes nós somos os estorvos de todo o condomínio. Uma pessoa, por si só, é capaz de desequilibrar todo um edifício, toda a ambiência, a psicosfera de um condomínio todo, de acordo com as suas características psíquicas, emocionais, a sua maldade, a sua conexão com frentes trevosas. Então, em meio à sociedade, essa realidade atual, seja aqui no meu bairro, aí no seu bairro, você morando em vizinhanças mais ou menos tranquilas, nós vamos ser intermediários de que tipos de espíritos, estando eles encarnados ou desencarnados, em diversos níveis de consciência, de que tipos de energias, de formas, pensamento. Vocês imaginem, não é preciso ir muito longe, então, dos tipos de forma, pensamento que são construídas só levando em conta a sua casa. Imaginem a soma de vários caixotinhos, hoje mais em voga aqui, com 150, 180 apartamentos em um ambiente único, sendo formado por pessoas completamente diferentes e enquadradas lá naquele cenário de patamar evolutivo. Eu conheço ambientes que são compostos por pessoas que estão lá na faixa dos 20%, têm mais consciência do que seja a realidade fora do campo da matéria, acreditam em outras vidas, em outros planetas, tentam se desenvolver emocionalmente, mas, olha, sombras, complexos, traumas gritando, estão nos seus caminhos, mas olha, também são um caos estrutural. Imaginem vocês em ambientes compostos apenas por pessoas que fazem parte daquela massa de 75%. Lembrando que nos misturamos, obviamente. Não é? Em um mesmo ambiente, numa estrutura, no edifício, nós temos pessoas voltadas completamente para o bem e pessoas que são criminosos, assassinos, assediadores, estupradores. Novamente, talvez eles façam parte da nossa família. E nós estamos sujeitos à influência profunda, intermitente, de todas essas pessoas, assim como as pessoas estão sujeitas às nossas influências. Nessa misturança toda, nós seremos intérpretes de quem? Do quê? Quando eu não me conheço, estou em meio a essa dificuldade, a esta realidade tão difícil, essa dificuldade de saber discernir, filtrar o que é meu, sem me envolver com o outro, é a partir deste cenário que a gente começa a ter ideia e ligamos lá o sinalzinho de alerta cada vez mais para o fato de que, mesmo não sabendo se sou médium, se vou exercer ou não, se vou trabalhar ou não, eu posso, de acordo com as características da minha personalidade, ser um repassador de comportamento, uma retransmissora de ideias, de emoções dessa turma toda bagunçada. Na minha casa, no meu trabalho, onde quer que eu vá. Eu vou me afinizar com tipos afins, com energias, vibrações afins. E eu vou externar a opinião, o jeito de ser deles, as ideias, mesmo que eu não saiba disso, vou reproduzir os desequilíbrios gerais. Fica claro isso pra gente? Será que você aí, através das suas opiniões, perspectivas, embasado ou embasada, inclusive na sua falta de autoconhecimento, não está repassando, não está veiculando no mundo um comportamento que tem a característica de todo mundo que se afiniza com você?
Será que as suas opiniões pessoais são só suas? As suas opiniões referentes à política, à educação, à religião, são só suas? Ou você está indo no bolo da massa com a qual você se afiniza através da sua característica integral, através do seu não olhar para autoconhecimento? E aí, se a gente ligar a televisão, se a gente olhar para fora, nós vamos enxergar o mundo como ele está, e prova está é que nos noticiários nós só vemos tragédias. Tragédias que são proporcionadas por pessoas que estão servindo como potencializadoras, pontes, meio entre aquilo que são e a influência destes seres encarnados e desencarnados, energias e formas de pensamento. Então eu posso ser médium do político lá de Brasília desequilibrado, mesmo aquele em quem eu não votei ou votei. Eu posso ser médium do criminoso, do assassino, do corrupto, do sofredor, do jogador de futebol, do pedreiro, do açougueiro, da recepcionista. Olha, eles estão morando aqui no mesmo prédio, somos nós. Eu posso ser médium dos desequilíbrios da Ana Foginelli. De toda uma sociedade, nós estamos misturados. A frase ou a colocação "somos todos um" não deve ser vista só de modo romântico, fraterno. Ela tem o seu lado luz e tem o seu lado sombra. Nós somos todos um neste cenário do nosso patamar evolutivo. Caótico, em queda. Eu posso ser médium da forma pensamento do medo, da forma pensamento da corrupção, da forma pensamento do desejo sexual em desequilíbrio, das fantasias. Eu posso ser médium estando aqui no Brasil, não tendo nada a ver com a guerra da Ucrânia. Eu posso ser médium lá dos sanguinolentos, sanguinários, militares que promovem a guerra, dos políticos. Sim, daqui, de acordo com as minhas sombras. Emoções não mapeadas, nós nos insuflamos e conectamos em qualquer parte do mundo, ou de qualquer parte do mundo, a partir das nossas intenções e similaridade de pensamentos. Tá aqui, tá na minha casa, tá na rua. Eu posso ser médium também, sabendo disso ou não, da palavra amiga, do anjo guardião, do mentor, de um trabalhador do bem, de uma emoção em equilíbrio. Lado luz e lado sombra. Mas nós estamos num planeta de provas e expiações ainda. A sombra prevalece. Olha a estrutura das trevas. E você, na sua vida de relação, no seu trabalho, com seus colegas, está sendo médium de quem? Ou de quens no campo coletivo? Nós temos influências psíquicas, então, emocionais, energéticas e espirituais, nos acessando o tempo inteiro. Quanto mais próximos estivermos, pior o cenário. Quanto mais próxima a energia do que está acontecendo de mim, mais ela me atinge, me desequilibra ou me equilibra. Há formas pensamentos construtivas, há formas pensamentos destrutivas. E eu estou aqui em jogo, no campo, no meio do campo.
no meio do tabuleiro de xadrez. Mas eu vou ser médium, então, de quem? De absolutamente todo mundo que compõe essa sociedade, dos dois lados da vida. Tudo que existe no campo da matéria já existe na dimensão astral. Nós somos uma cópia mais ou menos perfeita aqui. Então vocês imaginem, voltando para o edifício aqui, e não há como, a gente grava, a gente não tem como controlar o externo. Há todos os barulhos possíveis de quem na rua, feitos por quem está sendo obrigado a conviver em sociedade. É mais cachorro latindo, é mais barulho de construção, é mais barulho de máquina de furar, não é aí para vocês também? É mais barulho de carro, de alarme, de casa, mais barulho de tudo, dada a efervescência. Só que se no meu edifício nós somos por baixo, 200 pessoas, lembremos que nós estamos conectados aos espíritos, a depender das nossas companhias espirituais. Só numa ambiência, no meu condomínio, podemos ser mais de 3.000 nos influenciando. A depender de quem eu sou, como eu sou, da minha pensene, eu vou atrair esta pensene de modo quintuplicado, intermitentemente. Ana, tá pesado. Que bom que a gente tem essa consciência hoje. Isso deveria ser ensinado nas escolas. Realidade extrafísica, dimensão astral, como é que a gente se relaciona com os habitantes do lado de lá, como eles nos influenciam e vice-versa, a gente influencia também. Que bom que a gente pode olhar para isso agora. Que espíritos eu atraio e a partir daí, de quais espíritos eu serei médium na minha vida de relação. Não cheguei lá no centro, no trabalho ainda. Deixa isso para depois. Então nós temos aqui, a título dos espíritos que eu atraio, os espíritos sublimes, orientadores, nossos guias, mentores, e são muitos. Nós vamos nos afinizando a eles de acordo com o nosso trabalho de inteligência, no aprofundamento, na observação daquilo que somos. Os seres de luz que nos orientam estão sempre aí. Nós aqui não conseguimos acessar porque a gente não quer também na maioria das vezes. E nós temos os espíritos sofredores, imperfeitos, obsessores. Eu atraio os evoluídos, os de luz, ou eu atraio os seres em sofrimento, as inteligências trevosas, os embusteiros, os criminosos. Quem é que eu atraio? Porque eu só vou atrair, de acordo com o dito por Ramatiz, Emmanuel, André Luiz, Edgar Armond, nas frases já estudadas, eu atraio de acordo com meu repertório psíquico e emocional semelhantes. Fato isso na minha vida de relação e dentro das assistências de trabalho. Eu tendo a atrair espíritos evoluídos, espíritos bem desequilibrados. Seguindo nessa nossa linha de raciocínio com mais uma frase de André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz: achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhes os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas através dos gênios da sabedoria e do amor
que supervisionam as nossas experiências. Novamente, o que André Luiz diz aqui a respeito da sintonia entre espíritos, a respeito da mediunidade, a mente na base de todo o processo de conexão com outras consciências, e à medida que nós evoluímos moralmente, que nós teremos o auxílio direto, a inspiração, o cuidado dos espíritos de luz. É muito interessante o livro Nos Domínios da Mediunidade, porque ele traça várias histórias de pessoas que desconhecem o seu tipo de mediunidade, de paranormalidade, mesmo de animismo, e o livro narra história, então, de realidades que acontecem dentro de um centro espírita, dentro de uma família que pratica evangelho no lar, lembrando que evangelho no lar não foi feito para prática mediúnica, para intercâmbio mediúnico, mas para que a gente se conecte com os espíritos de luz, com os nossos mentores, com os nossos guias e aprenda sobre os ensinamentos de Jesus, sobre as suas passagens, sobre o Consolador prometido também, mas é muito interessante. Fica a dica para vocês lerem o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E para a gente encerrar esse olhar aqui, pontuado através do exemplo dos edifícios, da nossa necessidade de convivermos com tantas e tantas pessoas, cada vez mais, né, com as cidades e com o planeta sendo repovoado ou cada vez mais povoado, Ramatiz vai dizer em Mediunismo, no livro Mediunismo, no capítulo 3, que fala a respeito de todas as criaturas são médiuns, é uma pergunta que intitula o capítulo. É muito comum a maioria dos médiuns iniciarem o seu despertamento mediúnico sob a atuação de espíritos sofredores, imperfeitos ou obsessores, que, aproveitando-se da porta mediúnica aberta para a fenomenologia do mundo físico, atiram-se à satisfação dos seus objetivos impuros e cruéis. Ele, então, o médium, se converte no instrumento favorável para o vampirismo dos desencarnados que se debruçam avidamente sobre o mundo material. Então, Ramatiz nos pontua aqui que a nossa invigilância no campo do autoconhecimento, do burilamento moral, que abre portas para que sejamos assediados pelos vampiros do astral, oportunistas sempre que vão nos utilizar como instrumentos para a propagação de maiores absurdos no campo da maldade. E seguindo, Ramatiz diz que a mediunidade, de um modo geral, só desperta nos homens pela ação do sofrimento, que lhes afeta a carne e o psiquismo para depois amainar sob um desenvolvimento ordeiro nos ambientes evangélicos dirigidos por elementos experimentados. É com este final de frase que nós, na próxima aula, vamos abordar quais são os sintomas iniciais da mediunidade, naqueles principalmente que tendem a trabalhar e a ser médios ostensivos, seja nessa encarnação ou seja na próxima. Até daqui a pouco.